Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima e diretor do Jornal Diocesano desta Diocese. É com alegria que venho até si para apresentar este programa, o Jardim da Igreja. Através dele queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que existem na Igreja e que formam nele como que um imenso jardim com variadas flores, com cores, com cheiros, com frutos muito diversos e que enchem naturalmente de riqueza, de vivacidade, de dinamismo a vida da Igreja. E em cada semana levamos até si o conhecimento de um destes carismas que deram origem a congregações religiosas, a novos movimentos, a novas comunidades e a outro tipo de instituições que na Igreja contribuem para a realização da missão comum de toda a Igreja, segundo aquilo que Jesus lhe deixou. Hoje queremos levar até si o conhecimento da Sociedade das Filhas do Coração de Maria. Vamos saber qual a sua origem, quem a fundou, qual o seu carisma, como é que se exprime a vivência do carisma e qual o contributo que dão à vida e à missão da Igreja através daquelas que nela se consagraram. E para nos contar toda esta história, temos connosco as irmãs Cecília Matias e Margarida Rosas da Silva, a quem eu saúdo. Bem-vindas, irmã Cecília e irmã Margarida. Muito obrigada pelo convite que nos fizeram. E começava por vos pedir uma breve apresentação. Quem são, de onde vieram? Irmã Margarida. Eu sou do Porto, nasci no Porto, entrei na congregação há 49 anos no Porto e estou agora em Fátima, numa casa de Fátima que é da província e que está ao serviço da província e do acolhimento de peregrinos. Muito bem. Irmã Cecília? Eu sou Cecília Matias, sou de Canas de Senhorim, Diocese de Viseu. Estou na congregação, na Sociedade das Filhas do Coração de Maria há 37 anos. Sou muito feliz, portanto já estive em várias comunidades, agora estou em Fátima há 6 anos e gosto muito de estar ao serviço de Nossa Senhora no acolhimento aos peregrinos. Muito bem. Antes de nós entrarmos num diálogo de desenvolvimento maior para conhecermos a congregação a Sociedade das Filhas do Coração de Maria, vamos assistir à peça que, entretanto, a equipa da Canção Nova preparou para nos dar a conhecer o essencial desta Sociedade das Filhas do Coração de Maria. Vamos então prestar atenção. A Sociedade das Filhas do Coração de Maria foi fundada por Marie Adelaide de Cissé e Pierre-Joseph de Clorivière. Maria Adelaide Champion de Cissé nasceu a 5 de novembro de 1749 em Rennes, Bretanha, no seio de uma família nobre. Desde cedo, Adelaide revela uma íntima união com Deus e o desejo de consagração religiosa. De caráter delicado e generoso, tinha uma sensibilidade invulgar para com os mais pobres, sendo comum vê-la sair ao seu encontro para os assistir nas suas privações. O desejo de consagrar-se a Deus servindo-o em pleno mundo através dos mais vulneráveis, os doentes, os pobres, define a sua vocação religiosa, que será confirmada no retiro de 1783, em cujas notas escreve: "Tomo a resolução de cortar todas as despesas inúteis para mim e limitar-me ao simples necessário na situação em que vivo. Considerarei tudo o que possuo como pertencendo aos pobres muito mais do que a mim. Na medida em que puder, não lhes recusarei nada. Para chegar a ser de Jesus Cristo, desejo nada possuir neste mundo, a não ser para aliviar os seus membros sofredores." Dizia com frequência: "Amemos a Jesus Cristo e os pobres." Então, voltamos ao contacto consigo e temos então as nossas convidadas, a irmã Cecília e a irmã Margarida. E começo pela irmã Cecília. Irmã Cecília, ouvimos há pouco na peça que a Sociedade das Filhas do Coração de Maria foi fundada por Maria Adelaide Cissé e pelo padre Pierre-Joseph de Clorivière. Quem foram e como viveram estas pessoas, estes cristãos? Adelaide Cissé, filha de uma família nobre da Bretanha, durante muitos anos trouxe dentro de si
um desejo imenso de se consagrar a Deus numa forma de vida religiosa não conventual, mas ir aos pobres, aliando a oração com o serviço dos pobres, dos mais necessitados. Não era possível, porque na altura a vida religiosa só existia no convento. E ela achava que isso era muito... Pronto, para ela não servia. Então encontrou o padre Clorivière numas termas, como está também na peça, em Dinan, e aí contou-lhe o projeto, vá lá, que ela trazia dentro de si. E ela achou muito interessante e guardou também para ele. Então, quem é o padre Clorivière? É um bretão também, que era jesuíta, portanto padre jesuíta, e que na Revolução Francesa, portanto, a companhia foi suprimida, antes foi suprimida em França, e no dia 19 de julho de 1790 ele recebe uma inspiração súbita. Ele dizia, como num abrir e fechar de olhos, aquela forma de vida que Adelaide lhe tinha dado a conhecer, ele achou que era para o momento. Porque não em França, porque não em todo o universo. Primeiro a Sociedade do Coração de Jesus para homens, sacerdotes e leigos que se quisessem consagrar. Um mês mais tarde, em agosto, ele vê que aquela forma de vida podia ser também para senhoras. E, portanto, assim, naquelas condições, a sociedade surge. Estamos então no século XVII e depois na passagem para o século XVIII. Sim. Então vamos ver como é que surgiram as filhas do Coração de Maria, Irmã Margarida. Qual foi a origem? As filhas do Coração de Maria surgiram em França, em Paris. Foi aí assim que começou o primeiro núcleo das Filhas do Coração de Maria estruturado. Depois de que o primeiro grupo fez, no dia 2 de fevereiro de 1791, a sua consagração ao Senhor, em vários pontos, mas depois reuniram-se em Paris. E aí assim começou um fermento de massa que de facto deu grandes frutos à Igreja. Como é que ela começou? Começou em Paris, na clandestinidade. Era uma altura em que as congregações religiosas, etc., estava tudo suprimido. Todas as congregações religiosas foram suprimidas. Portanto, não podiam existir, mas podiam existir no coração de cada crente. E assim a congregação começou a criar laços entre as pessoas que estavam desejosas de Deus e que viviam com dor a destruição da Igreja e a Revolução Francesa e, portanto, reuniram-se em pequenos grupos e adoravam o Senhor e cuidavam dos pobres. E foi assim que ela começou a existir em Paris, de uma maneira discreta, mas de uma maneira muito profunda, graças, de facto, ao Espírito Santo que moveu os corações dos crentes para uma renovação da vida religiosa na Igreja. Sim, depois como é que se foi desenvolvendo? Ela foi-se desenvolvendo, primeiro, noutras cidades de França, depois na Bélgica, em Inglaterra. O fundador, o padre Clorivière, tinha contactos com esses países, teve contactos durante a sua formação de jesuíta com esses países e lançou assim pequenos núcleos e foi assim que ela foi crescendo discretamente, mas em profundidade nos corações dos crentes. Foi a partir daí. Irmã Cecília, porquê o nome a Sociedade das Filhas do Coração de Maria?
E o que é que significa, de facto, esse nome? As nossas congregações, eu vou ler textualmente porque é para ser mais fiel. Este nome lembra às que nela responderam ao apelo de Cristo pela consagração religiosa que a Virgem Maria, toda entregue a Jesus Cristo e à sua obra, é o modelo do seu amor por Ele e pela humanidade. Logo no primeiro número das Constituições vem este texto assim, tal e qual. Então, o que é que quer dizer o nome? Quer dizer que somos chamadas a uma vida de interioridade, primeiro que tudo. A procurar viver segundo os sentimentos dos corações de Jesus e de Maria. O coração de Maria, dizia o padre Clorivière muitas vezes, o coração de Maria está mais no coração de Jesus do que no seu próprio coração. Ser filha do coração de Maria é procurar viver como ela, aprender na sua escola, amar Jesus e servir os irmãos. Uma filha é sempre chamada a conter em si certa semelhança com a mãe. As pessoas dizem tal mãe, tal filha. De modo que passa a testemunhá-la com a vida. Portanto, o nome é isto, não é outra coisa. É realmente tirar da vida de Maria o que nós gostaríamos de viver e que procuramos. Não conseguimos muitas vezes, mas queremos imitar a mãe. Muito bem. Um carisma é normalmente uma palavra de Deus vivida com particular intensidade ou originalidade pelos fundadores ou pelos primeiros que iniciaram, a quem esse carisma se revelou. Qual é o carisma das filhas do coração de Maria e qual é a palavra bíblica ou as palavras bíblicas que o exprimem? Bom, são 4 frases evangélicas tiradas do Evangelho de São João, escolhidas segundo a inspiração que o padre Clorivière teve e que lhe foi sugerido no momento em que teve a inspiração. 2 são palavras de Cristo na última ceia. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por isso, essa palavra do Evangelho faz-nos repousar com confiança em Cristo, de que poderemos vencer o espírito do mundo vivendo no meio do mundo. A segunda é: eu já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Esta frase lembra-nos a intimidade a que somos chamadas pelo contacto na oração com Cristo e, ao mesmo tempo, como é que é de explicar? A unidade que essa união com Cristo, que essa amizade com Cristo cria entre nós. A terceira é uma frase mariana e é própria da nossa congregação. Estas 2 primeiras frases foram escolhidas pelo padre Clorivière para fundar o Instituto do Coração de Jesus. O ramo feminino escolheu mais 2 frases tiradas do Evangelho de São João. Eis a tua mãe. E ele explica que Cristo, depois de ter dado tudo, não tinha mais nada para dar, deu-nos a sua mãe. E isso implica o respeito, amor e dedicação a imitar Maria e a viver o que ela vive, a intensidade apostólica que ela viveu. E a última frase é a primeira frase, a única frase de Cristo, de Maria no Evangelho de São João. Já não... desculpe, pronto. O que ele vos disser, fazei-o, não é? Tudo o que ele vos disser, fazei-o. Portanto, lembra o zelo apostólico com que devemos viver, segundo o coração de Maria, que estava todo aberto às necessidades do mundo. Muito bem. Irmã Cecília, como é que este carisma se concretiza na vida e nas atividades das filhas do coração de Maria? Já dissemos assim um bocadinho. Com uma vida centrada em Cristo. Cristo é o centro das nossas vidas.
Sem este encontro com Ele não é possível viver uma vida intensa no meio do mundo, no ensino, na profissão, na família, nas várias vertentes em que cada filha do coração de Maria está. Não era possível sem este encontro com Ele. Cada uma tem que buscar o espaço e o momento próprio para ter este encontro com Ele. Temos uma hora de oração, de manhã, ao meio-dia ou à noite, quando cada uma pode, tem que arranjar espaço. Depois também, como Maria, viver na escuta da palavra. A palavra é o nosso alimento. Sem ela também não é possível. É para que realmente a palavra depois se torne vida, quer dizer, que depois o nosso contacto com as pessoas também deixe passar a palavra que foi amadurecendo em nós. Viver em discernimento, no ser e no fazer. Não no fazer por fazer, mas naquilo que fazemos nós procuramos ser uma presença, ser um sinal de que Deus está connosco e que passe para os outros. O Padre Clorivier, em certa altura, nas nossas Constituições, tem uma frase assim: Filha do coração de Maria, de tal modo, deve procurar viver no mundo que só o vê-la, só o estar com ela, seja caminho a apontar para Deus, para que as pessoas possam encontrar Deus através dela. Sentir com a Igreja. O Padre Clorivier, como bom jesuíta, filho de Santo Inácio, legou-nos também esse sentir com a Igreja, esse desejo de estarmos com a Igreja. E cada filha do coração de Maria, todos os dias, além de estar atenta, portanto, às necessidades da Igreja, tem pelo Papa um carinho muito especial. E todos os dias, na oração da noite, rezamos individualmente ou na comunidade pelo Santo Padre, seja ele qual for. Depois, outra forma também de viver o carisma é como Adelaide ir ao encontro dos irmãos. Adelaide já viveu há 220 e tal anos e ela já tinha o desejo que o Papa Francisco hoje nos... Ir às periferias. Ir ao encontro dos pobres. Ela tinha pessoas doentes, acamadas, ou outras que podiam caminhar, mas com dificuldade, e que vinham fazer os tratamentos a casa, lá em Paris. Ela atravessava a cidade de Paris de um extremo ao outro. Não vem, eu vou a casa. Portanto, ela ia à procura. E era esta ânsia que ela trouxe durante muitos anos, não ficar no convento à espera que os pobres batessem à porta, mas era sair, ir ao encontro. E as irmãs hoje, que tipo de atividades é que desenvolvem exatamente para viver e concretizar este carisma e a espiritualidade que vos é própria? Nós não temos nenhuma atividade específica, como há congregações, tem o ensino, tem a saúde, nós não temos. Nós estamos onde for preciso e fazemos o que for preciso. Numa comunidade rural, numa comunidade urbana, nas periferias, onde estivermos, é o que a Igreja necessitar de nós e o povo de Deus necessitar. Em Portugal temos uma única obra que é nossa, que é um lar universitário em Lisboa. De resto, onde estivermos, estamos. Estamos para ser e para ajudar a crescer o reino de Deus. Sim. Onde é que as irmãs estão presentes? Diz-nos a irmã Margarida. Estamos presentes nos 4 continentes. Na Europa, em diversos países, a começar pela França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália. Na América, foi o primeiro continente a receber depois da Europa. A seguir, estamos em múltiplos países da América. Na África, foi um pedido que Pio XII fez no fim da Guerra Mundial a todas as congregações religiosas para irem em ajuda das missões que começavam em África. Estamos lá desde 1954. Na Ásia, nos 4 continentes. Sim. Na Ásia, há imensas na Índia, há também a começar nas Filipinas, no Japão e no Paquistão. Sim. Então, o tempo está-se a aproximar do fim e antes disso queria perguntar-vos pela vossa própria história. Em que medida, como é que se encontraram com este carisma? O que é que vos fascinou neste carisma a ponto de vocês entregarem a Deus a vossa vida para o serviço da Igreja e para o serviço apostólico na Igreja a partir deste carisma? Irmã Cecília, conta a história da sua vocação. Eu comecei muito cedo, quero ver se eu consigo ser rápida.
Eu tinha 7 anos, fui com a minha mãe para umas termas e estava um senhor que eu sabia que ele tinha saído do seminário. Eu ouvi assim, em conversas, as pessoas dizerem que ele estava para ser ordenado, mas decidiu, portanto, a vocação está em discernimento, não é? Ele tinha saído do seminário. E eu um dia sentei-me ao lado dele e disse assim, tenho tanta pena não ser rapaz. E ele disse, porquê? Porque se eu fosse rapaz eu queria ir para o seminário. E ele disse-me assim, mas tu não te preocupes, porque mesmo não sendo rapaz, tu podes servir o Senhor. Palavras sagradas. Aquilo, pronto, serenou-me, eu fiquei muito feliz. Depois, mais tarde, quer dizer, eu guardei sempre aquilo. A minha mãe costumava comprar muitas coisas para o enxoval das filhas. E eu entrava no número, nós éramos 4 raparigas e um rapaz, eu entrava no número. Muito eu me revirava, muito eu resmungava, muito eu refilava, porque ninguém me entendia, eu não queria aquilo, mas eu também não sabia como dizer. Pronto, mais tarde, este foi assim um longo caminho, que agora não é para dizer, mas pronto, eu tinha 17 anos e um rapaz, meu amigo, éramos amigos de infância, pediu-me namoro e eu disse, não, meu amigo, olha, tu segues o teu caminho, porque o meu é o outro. Pronto, ele ficou muito amuado, mas eu não me preocupei nada com isso. Depois, mais tarde, as irmãs, eu já tinha 28 anos, quando as irmãs foram para Canas de Senhorim, há 40 anos, portanto, e o meu pároco, que me acompanhou sempre numa liberdade interior muito grande, disse-me, olha, estão aí umas irmãs acabadas de chegar, se quiseres contactar com elas, é contigo. Pronto, depois mais tarde fui, e já não me fui embora, foi como os primeiros foram, viram e ficaram, pronto. Comecei o meu processo de discernimento vocacional e em 78 entrei na congregação, graças a Deus até hoje estou muito feliz e estou muito grata a Deus primeiro que tudo, estou muito grata àquele profeta quando eu tinha 7 anos, àquele senhor que disse que eu não me importasse e estou muito grata à Sociedade das Filhas do Coração de Maria por me ter acolhido e ter feito o caminho comigo e colaborado na minha felicidade, no meu crescimento. Muito bem, haveria muitas perguntas a fazer sobre isso, mas vamos ouvir a irmã Margarida, como é que nasceu a sua vocação no contacto com este carisma? Bom, eu muito cedo, quando era jovem, tinha um irmão que pertencia ao Opus Dei. E ele começou a falar-me muito de compromisso. Eu não achei assim muito interessante o caminho da Opus Dei. E disse ao meu irmão que para mim não era esse. Mas o convite que ele me fez tocou-me, de maneira que tirei um curso, fiz a vida profissional, comecei a trabalhar e um dia o Senhor, por dentro, foi num dia da transfiguração, por dentro, chamou-me e disse, quero-te. E eu nunca mais esqueci aquela frase do Evangelho da Transfiguração. Este é o meu filho muito amado, escutei-o. E a partir daí assim comecei em busca. Ora, eu tirei o curso de Serviço Social em Lisboa e vim trabalhar cá para o Porto como assistente social no Instituto de Serviço Social que estava a ser orientado pelas Filhas do Coração de Maria. E aí tive contacto e percebi que era esse o meu caminho. E então, depois de um discernimento, aceitei e fui. E mais, eu tinha vocação missionária ao longe e pedi à entrada, mas não me ouviram. Durante 20 anos estive ao serviço do Lar de Lisboa, estive como formadora, mas depois, um dia, chamaram-me e perguntaram-me se eu não queria ir para a África. E eu fiquei assim, já nem sabia bem se tinha vocação de missões ao longe ou não, mas depois percebi que Deus me chamava e fui. Já tinha 49 anos e estive 20 anos em África. E assim foi. E assim desenvolvi todo o carisma, porque fui formadora de muitas vocações que nós temos e que hoje estão a dar os seus frutos. É a minha consolação. Muito bem. O tempo está a terminar. Irmã Cecília, quem quiser entrar em contacto com a Sociedade das Filhas do Coração de Maria, com quem pode contactar? Qual o endereço? É assim, quem quiser, através do site Filhas do Coração de Maria Portugal ou Província Portuguesa da Sociedade das Filhas do Coração de Maria, e depois lá estão os contactos, está a história, quem somos,
de onde vimos, o que fazemos, onde estamos e os contactos. Irmã Cecília, Irmã Margarida, obrigado, nós estamos a chegar ao fim. Obrigado pela vossa presença. E assim que nos acompanhou, obrigado também por nos ter permitido entrar em sua casa e espero que tenha rejubilado com o conhecimento de mais este carisma e de mais esta sociedade das Filhas do Coração de Maria. E vamos invocar a bênção de Deus para que esteja consigo em sua casa e com todos aqueles que nos acompanham neste programa. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com o Senhor Jesus. Até ao próximo programa, se Deus quiser.